E depois de muita polêmica, deve ser votado e aprovado hoje no Senado o projeto que prevê a unificação da alíquota do ICMS dos produtos importados. O governo do estado tentou até o último momento reverter a situação, mas a expectativa agora, quase uma certeza, inclusive, é de corte no orçamento. Um governador preocupado, dividido entre Santa Catarina e o Distrito Federal. Raimundo Colombo passou grande parte das últimas semanas em Brasília, participando de reuniões com ministros e senadores, negociando as mudanças no ICMS. Ele é declaradamente contra a unificação das alíquotas de todos os estados em 4% e o fim da concorrência entre os portos brasileiros. O processo é modernizar o processo tributário brasileiro, né? Mas no tempo correto, porque senão você perde a receita, a atividade econômica, os empregos e você não tem, leva muito tempo a compensação, né? Ela é um processo demorado e o impacto da retirada é imediato. É a prioridade na agenda do governo, o que deixa explícita a importância do assunto para o Estado. O ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviço, representa hoje 80% da receita catarinense. 8% deste valor deve ser perdido. Santa Catarina deixaria de arrecadar R$1 bilhão por ano, ou seja, menos 250 milhões em repasse aos municípios, menos 187 milhões em educação, menos 90 milhões em saúde, menos 470 milhões de reais que são distribuídos entre outros tantos segmentos da economia do estado. Sem falar na enorme redução de movimento na estrutura portuária. Um navio de aço representa 4.000 caminhões de aço depois. Então, são 4.000 caminhoneiros, 4.000 refeições, no mínimo, que vão deixar de ser servidas. Isso vai impactar, então, em restaurantes, em hotéis, escritórios de contabilidade, posto de gasolina, de combustível, né? Então, tem todo um reflexo socioeconômico na geração de desemprego e de redução da atividade econômica dos municípios portuários. Uma política estadual de incentivo fiscal engolida por uma lei federal. Sem o benefício, ficará impossível concorrer com os grandes centros do país em importações. Os importadores vão passar a fazer sua importação por São Paulo, por Rio, e aí deixa de existir essa movimentação econômica em Santa Catarina. Esta tarde, o projeto do governo será apreciado por uma importante comissão no Senado e ainda hoje pode ir à votação no plenário. Sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com a Carolina Bahia, direto de Brasília, na capital federal, acompanhando há muito tempo todo esse processo e a negociação, a tentativa do governador do estado, Raimundo Colombo. Ainda há chances para isso? Será que ele consegue, Carolina? Boa tarde. Boa Olha, tarde. Nesse momento segue a sessão da Comissão de Assuntos Econômicos que está exatamente analisando esse projeto de extrema importância para Santa Catarina. Mas como a gente já tinha comentado aqui, a tendência aqui no Senado é de aprovação da proposta que unifica o ICMS interestadual, a cobrança do ICMS interestadual no que diz respeito aos produtos importados. Ainda pela manhã, o governador Raimundo Colombo, que está lá na sala no plenário onde ocorre a sessão da CAI, tentou conversar, articulou politicamente, conversou com senadores, se manifestou a respeito, pelo menos, de um prazo de transição para garantir a esses estados que serão prejudicados uma maneira de compensação. Mas a equipe econômica, até o momento, estava irredutível também quanto a esse ponto e a única saída agora dos governadores que defendem esse período de transição, como é o caso do governador Raimundo Colombo, é apelar para os senadores e ainda para a votação desse projeto em plenário. Uma vez que já passou pela CCJ, é bem possível que passe pela CAI agora pela manhã e aí resta então articular politicamente junto aos senadores no plenário. É com vocês. Obrigado, Carolina. A expectativa realmente é grande, então vamos retornar à discussão de Brasília aqui para a capital do estado, não só para a capital, mas para todo o estado de Santa Catarina. Moacir Pereira, parece que todas as tentativas foram realmente frustradas, é isso? Infelizmente, as notícias não são boas para Santa Catarina. O governador Raimundo Colombo jogou a toalha em Brasília. Perdeu as esperanças de mudar no Senado a resolução que unifica o ICMS dos produtos importados. Ele mesmo afirmou agora pela manhã que recebeu um verdadeiro balde de água fria na audiência ontem à noite com o ministro da Fazenda, Guido Mantega.
O governo federal decidiu fechar a questão e vai aprovar a resolução sem atender os pleitos de Santa Catarina. Colombo anunciou medidas para rever imediatamente os prejuízos dessa decisão sobre o orçamento catarinense. Prejuízos que vão atingir toda a população, porque os investimentos serão cortados em diversos setores. Itajaí deve ser o município portuário mais atingido, mais prejudicado aqui do estado. A política de incentivos dinamizou sua economia, gerou milhares de empregos e trouxe até novas indústrias para toda a região. E o resultado disso é bem concreto. Itajaí passou do 5º para o 2º lugar em termos de arrecadação do ICMS aqui em Santa Catarina. O prefeito Jandir Bellini de Itajaí está neste momento na sessão da Comissão de Assuntos Econômicos, junto com lideranças do Vale do Itajaí, dirigentes da Federação das Indústrias, a representação política do estado e o governador Raimundo Colombo. Todos eles testemunharam agora há pouco a rejeição das emendas dos senadores Luiz Henrique e Paulo Bauer. Um indicativo muito forte de que a resolução do Senado vai ser aprovada na comissão e depois no plenário do Senado Federal, meu caro Rafael Farad. Situação complicada, Moacir, é um prejuízo. Nós estamos batendo nessa tecla já há algum tempo, um prejuízo geral para todo o estado, para todos os catarinenses, para a nossa economia principalmente. Nós vimos na reportagem, repasse para os municípios, né, 25% de R$1 bilhão. A questão da saúde também tem a educação. Não, Moacir. e o oeste catarinense, o agronegócio vai ser prejudicado, porque vai aumentar o custo do transporte dos produtos que são exportados. Então é uma situação realmente complicada.